Olá, tudo bem? Voltamos para mais um desenho aqui. Hoje eu estava um pouco pensativo, aí eu tive uma ideia, abri o programa e comecei a rabiscar algumas ideias para fazer um personagem. Eu já fiz esse tipo de exercício antes, lá de uns primeiros vídeos desse ano, então eu fui fazer outra vez. Só que agora eu estava pensando num personagem um pouco mais simples e brincar um pouco com essa forma do rosto dele ser quadrado e não só fazer um personagem parado, eu preciso tentar fazer com movimento, né? Então vocês vão observar aqui eu construindo a figura com várias expressões e formas diferentes, tá? Esse personagem não tem pretensão nenhuma, é só um estudo, um teste de desenvolvimento que eu tô precisando fazer, então eu vim aqui e fui rabiscando. Porque normalmente é assim, a gente cria as coisas rabiscando, fazendo ideias e construindo elas sem muito esperar algum resultado definitivo. A gente só vai brincando de ir rabiscando. Tanto que eu usei o processo aqui para encher a folha inteira de desenhos, né? Como esse vídeo é mais uma continuação desses estudos que eu ando fazendo, uma vez que eu terminei essas várias posições e formas do personagem, eu gostei muito desse que tá de corpo quase inteiro aqui, né? Tá até em plano americano, vai até assim, abaixo da cintura. Eu resolvi finalizar ele para usar essas técnicas novas que eu tô treinando, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu ainda tenho essa métrica de trabalho que eu tinha antiga. É fazer um rascunho, fazer uma arte final e uma pintura, né? Então, é parte do processo, mas não sei se é tão necessário assim. Então, eu voltei aqui para fazer essa arte. O que eu percebi com o tempo, é que faz muito tempo que eu tô estudando e treinando o desenho, que treinar no digital não chegou um ponto em que eu não conseguia mais melhorar. Então eu fui mesmo pro tradicional. Então eu peguei um caderninho, fui preenchendo com um monte de desenho de caneta e fui tentando fazer artes finais diferentes, de formas diferentes, com materiais diferentes. E o que eu percebi é que quando eu voltei pro digital agora, porque se vocês, para quem acompanha o canal há muito tempo, eu fiquei um tempão sem postar nada, porque eu meio que desanimei e acabei não fazendo muita coisa. Eu percebi que quando eu voltei, eu tinha um traço muito mais sólido e muito mais preparado para fazer essa arte final, talvez nem ligando tanto pro resultado assim, porque eu já via que no papel as limitações que eu tinha, né, tanto do material quanto da forma. Então eu consegui trazer isso pro meu próprio trabalho aqui. Então, uma coisa que eu queria falar hoje é essa ideia que as pessoas estão tendo hoje, que tudo tem que ser uma coisa só. Ou tem que ser no digital, ou tem que ser no papel. E tudo é um conjunto, né, gente? O estudo é válido de toda forma. Eu sou encantado com a arte feita com aquarela, mas eu não consigo usar aquarela tão bem. Só que ultimamente eu descobri que eu gosto muito do resultado que eu consigo com o guache. Então eu estou tentando fazer com guache. Pena que eu não tenho uma câmera para filmar o processo enquanto eu uso no tradicional para vocês verem, né? Mas mesmo esses estudos estão me ajudando aqui a entender e compreender melhor quando eu faço no digital. A parte da compreensão do desenho vem desse estudo diário que eu estou fazendo. É claro que eu ainda estou procurando aquele propósito que eu falei num vídeo anterior, que eu acabo fazendo muito desenho e não tenho o motivo do porquê que eu estou fazendo. Mas nessa interação de ir conversando, olha só, eu fiz a arte inteira de tudo.
Então eu queria fazer só a figura principal, acabei fazendo a arte da figura toda, né? E vou pintar também. Já que eu fiz a arte de tudo, eu vou pintar tudo. Esse vídeo não ficou tão longo, mas o processo para fazer ele ficou. Esse vídeo aí tem mais de 2 horas de gravação enquanto eu fazia esses desenhos. E a pintura que eu vou usar é a mesma que eu percebi que com a arte final nesse estilo tá ficando bom. Nesse estilo fica bom, que é a arte final, a pintura com uma pintura mais sólida, mais seca, sem tanto tratamento, tá? Bom, o que eu queria falar nesse vídeo aqui que é importante? É vocês não se prenderem muito a só uma forma. Eu sei que o digital, o resultado, ou seja, o acabamento, o arquivo final para apresentar, geralmente é mais fácil de conseguir um resultado interessante, por as várias ferramentas que a gente tem, desde distorção até separação de layer, a própria chance de voltar ao desenho, refazer alguma coisa, te dá um acabamento final interessante de mostrar. Mas nem por isso abandonem a outra contraparte, gente. Façam as duas, porque uma ajuda muito na outra, tá? E sem falar que pra mim, aí é pessoal essa observação que eu vou fazer, tá? Eu estudo melhor no papel, porque eu consigo me concentrar mais, eu me perco menos nas ferramentas e eu consigo não esperar um resultado perfeito em tudo que eu estou fazendo. Então eu consigo fazer estudos mais rápidos, tá? Como eu disse, para fazer esse estudo aqui no computador, eu levei umas 2 horas. Para fazer no papel, o mesmo estudinho de personagem, até com cor, eu não levaria mais de 1 hora para fazer, porque eu não esperaria um resultado mais interessante ou mais complicado. Era um estudo mesmo, então eu aplicaria menos tempo, tá? Não sei se eu fiquei falando muita besteira hoje, mas é parte do que eu tô fazendo. Os vídeos em si não são só o desenho, são o que eu tô pensando e fazendo no momento, tá bom? O que vocês acham? Vocês gostaram da ideia do personagem? Faltou um pouquinho de acabamento em algumas coisas, eu acho, tá? Mas, para quem fazia só um estudinho simples, eu já estou fazendo mais de uma vez só, né? Então, se vocês gostaram, dá um joinha, segue o canal e até o próximo desenho. Tchau!